O que o conflito do Irã e de Israel pode interferir nos seus investimentos, principalmente nos fundos imobiliários? Fica até o final desse vídeo que você vai entender os pontos principais. Pessoal, meu nome é Giovanni, eu sou economista, sou consultor CVM, especialista em investimentos com a certificação CEA. E nesse vídeo eu vou comentar principalmente sobre o conflito de Israel e Irã, né, que inclusive aquela região do Oriente Médio, infelizmente, enfrenta esses tipos de problemas e conflitos. De longe eu estou procurando aqui realmente indicar os culpados desse conflito, mas em si as consequências desse conflito para o mundo, ok? No dia 13 de abril, o ataque do Irã a Israel é realizado, foram 300 drones e mísseis lançados, 99% deles foram barrados, conforme aqui a fonte de informação que eu estou utilizando, e esse ataque do Irã para Israel foi uma resposta ao ataque à embaixada iraniana na Síria, deixou em torno de 8 mortos no dia 1º de abril, ok? Então, claro que longe de eu achar um culpado ou um inocente aqui nessa situação, mas o que as fontes de informação estão me informando, tá? Quais são as consequências de um possível conflito desses dois países, né, que pode se iniciar? Israel está afirmando que muito provavelmente vai responder à altura, né? E então a gente está esperando o que pode acontecer. Estou gravando hoje no dia 16, então pode ser que já tenha acontecido algo quando eu lançar ou provavelmente posterior a esse vídeo, tá? Antes de tudo, pessoal, eu gosto de fazer um paralelo sempre para a gente analisar, né, economicamente, quais são outros conflitos que aconteceram recentemente e tiveram impactos na economia mundial. Então, primeiramente, a gente vai estar falando sobre a guerra da Rússia e Ucrânia, né? Quais foram as principais consequências desse conflito? Claro que, além do conflito político, né, houve questões econômicas que interferiram mundialmente. Bom, e as principais ocasiões aqui que interferiram, né, obviamente, no número de feridos e vítimas desses conflitos, infelizmente, é o que mais, na verdade, impacta, né, no nosso mundo. Mas, além disso, houve sanções que vieram principalmente dos países europeus e de outros países, além dos europeus, e houve também algumas sanções e até bloqueios em relação a escoamento de produtos da Ucrânia e também da Rússia, tá? Então, na Rússia, né, normalmente é conhecido as rotas marítimas, que são pelo norte, né, então sai ali pelo norte ali da Europa, e, e outro também indo pelo Mediterrâneo, né, passando pelo canal de Suez, que seria ali no Egito. Inclusive, os maiores estreitos e canais do mundo, né, que eu posso citar aqui para vocês, seriam o canal de Suez, o canal do Panamá, que fica principalmente ali na América Central, e o Estreito de Hormuz, que fica no Oriente Médio, que fica bem perto do Irã. Por que ele é tão importante? Então, aqui já nesse site já informa onde que é o Estreito de Hormuz, mas a gente vai, né, dar uma olhada mais a fundo. Então, aqui um mapa bem interessante que a gente consegue observar. Primeiramente, tá, pessoal? Os maiores produtores de petróleo do mundo estão no Oriente Médio. Claro que existe também a Venezuela, os Estados Unidos, a Rússia, que são fora desse conglomerado, mas as maiores reservas do mundo estão no Oriente Médio. São esses 5 países, né? O Iraque, o Kuwait, Irã, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, tá bom? Então, basicamente, esses 5 países produzem bastante petróleo e todos escoam praticamente pelo estreito aqui de Hormuz, que é essa região aqui principal, né? Então, que faz praticamente fronteira, entre aspas, né? Fronteira, que é um estreito, mas com o Irã e os Emirados Árabes. Então, esse estreito, normalmente ele é conhecido por ser, justamente por ser uma rota muito conhecida, marítima, né? Como vocês podem ver, e o Irã, normalmente, ele é conhecido por estar bloqueando essa passagem em momentos de crise ou momentos de guerra, como forma ali de realmente pressionar o conflito ou pressionar para que o outro lado, né, se renda, justamente porque aqui a gente tem altos impactos, tá bom? Então, na guerra da Rússia e na guerra da Ucrânia, houve esse bloqueio na região aqui, principalmente da Europa, essa parte aqui, né, de Petersburgo, é uma saída aqui, né, acima da Estônia, que é uma forma de escoamento da Rússia, e acabou impactando os fertilizantes, principalmente aqui para o Brasil. Então, esse tipo de escoamento também pode ter problema mais para esses países abaixo, né, do Oriente Médio, do Kuwait, né, da Arábia Saudita. Claro que a Arábia Saudita eles têm
outras formas de evitar esse tipo de problema, né? Mas esse estreito aqui realmente é muito importante e pode impactar principalmente no valor do petróleo. Aqui eu estou abrindo uma matéria, porque o Irã sempre ameaça fechar o estreito de Hormuz, mas nunca cumpre a promessa. Canal de conexão entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico, a passagem marítima é fundamental para o comércio global de petróleo, por onde passam todos os dias 21 milhões de barris, o equivalente a 20% do consumo mundial, tá? Então, por isso que é tão importante esse estreito, tá, pessoal? Então, da mesma forma que aconteceu com outros conflitos, né, as commodities normalmente são bastante afetadas. Nesse período em que ainda não houve nenhum bloqueio, né, mas existe uma tentativa ou pressão do Irã justamente falando sobre o estreito que ele pode bloquear a qualquer momento. Bloqueando, isso pode impactar com certeza no preço do petróleo e ocasionar, infelizmente, uma inflação mundial novamente, como também ocorreu no caso da Rússia e Ucrânia. Lembrando, no caso da Rússia e Ucrânia, também houve bloqueios de petróleo e de escoamento da parte da Rússia, e da Ucrânia também houve ali um bloqueio da Rússia para a Ucrânia, por exemplo, de produtos agrícolas, tá bom? Commodities principalmente, trigo, uma das principais. E fertilizantes da parte da Rússia para o Brasil também foi um ponto complicado. Então, o mundo teve que se realocar, né? O Brasil também teve que fazer parcerias com o Canadá, por exemplo, para poder garantir esse tipo de suporte ali realmente nos insumos aqui do Brasil. Então, no caso aqui do petróleo em si, da região do Oriente Médio, o Brasil não é tão dependente assim. Claro que a gente importa bastante, tá? Petróleo de fora, principalmente o mais leve, mas mesmo assim a gente não é tão dependente. Então, empresas petroleiras aqui no Brasil que têm a produção nacional tendem a não sofrer tanto. Na verdade, pode até se beneficiar porque o escoamento mundial pode ser interferido justamente por conta disso. E esses países dessa região e até mesmo regiões que precisam desse petróleo podem, infelizmente, ter um respaldo aí negativo. O que acontece? Quando a inflação aumenta, né, quando existem esses momentos mais complicados, o que acontece? É o que a gente está vendo aqui. O dólar sobe e muito, tá? Infelizmente. Justamente porque em momentos de crise, o ouro, o dólar, algumas reservas, né, econômicas sobem bastante. Então, o que acontece? Nesses momentos em que o dólar sobe bastante, o ouro sobe bastante, até os juros de longo prazo aqui no Brasil sobem também bastante justamente por conta disso, né? O medo do mercado. Então, o que acontece? Um dos principais pilares ali para a formação de preço dos fundos imobiliários são os juros de longo prazo. Então, até inclusive na redução de juros no curto prazo, que é a Selic, também interfere, tá, pessoal? Então, no Boletim Focus, por exemplo, a gente vê que houve ali, inclusive esse Boletim Focus é do dia 16 mesmo, no dia que eu estou gravando, houve um aumento bem brusco ali, de 9% da expectativa há uma semana, para hoje de 9,13%. Então, justamente por conta desses conflitos mundiais que fazem com que o dólar fique mais forte, os juros, né, a inflação fique maior, então faz com que os juros, principalmente dos Estados Unidos, não consiga ter uma queda tão brusca, né, e o juro de longo prazo também aumentando, faz com que os fundos imobiliários, principalmente tijolos, sofram quedas mais bruscas, infelizmente. Então a gente consegue ver aqui esse aumento, né? Então eu estou pegando os juros semestrais de 2040, tá? Que é um título público. A gente pode ver outro também, em 2035 acontece o mesmo, tá? Em prazos um pouquinho maiores está acontecendo infelizmente o mesmo. Hoje de 6,17, continua aumentando bastante. Então é natural que a gente veja dólar subindo, né? A nossa bolsa caindo. Então nesses momentos faz sentido até fazer pequenos aportes para poder pegar os descontos do mercado, ok? E inflação aqui do Brasil, então aqui eu abri o IBGE, que informa, vou pegar os últimos aqui meses para a gente poder analisar. Nossa inflação está bastante até controlada, tá, pessoal? Foi em março de 0,16. Mas com esses possíveis conflitos, pode ser que nossa inflação aumente e posições que têm inflação no portfólio se beneficiem. Então, hoje, os maiores descontos que a gente encontra são nos fundos de papéis. E se a gente verificar, por exemplo, 2022, 2023, em que a inflação estava bastante alta, era ao contrário, né? Estava muito caro. Então, pode ser que seja interessante uma visualização ali do segmento de papel nesse momento para o aporte. Já fundos de tijolos tendem a sofrer
e também podem ficar descontados também. Então, o interessante é você ter um valor em caixa nesse momento e fazer aportes aos poucos para aproveitar as oportunidades, tá bom? Pessoal, tomara que tenham gostado do vídeo. Coloquei algumas imagens aqui para vocês também entenderem, tá? Então, os canais são importantes, os bloqueios dessas regiões, o que eles podem impactar. Claro que de longe eu não estou fazendo uma análise política, né? Eu não sou nenhum estudioso ali dessa área, mas em relação aos investimentos, aí sim eu consigo colaborar com mais detalhes para vocês. Pessoal, tomara que tenham gostado desse vídeo. Lembrando que se você quiser ter uma consultoria comigo ou marcar um horário para conversar comigo, por favor, entre em contato comigo pelo WhatsApp. E também eu tenho um canal no Telegram, justamente para a gente conversar com os inscritos. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, por favor, só colocar um comentário aqui aprovando a ideia, gostando realmente, dando um like e se inscrevendo no canal, que farei mais comentários sobre o que está acontecendo de forma mundial, como impacta aqui na nossa economia, como impacta nos seus investimentos diretamente. Pessoal, por favor, deixe o seu gostei e deixe o seu comentário de recomendação para os próximos vídeos e até a próxima.